Fala aí, pessoal do oitavo ano. E aí, tudo bem com vocês? Estudando bastante na pandemia. Bom, pessoal, vamos lá. Eu tô atrasado aqui, né? Na primeira e na segunda semana, então vou gravar essa primeira e segunda. Eu vou ver se essa semana ainda ou até o final de semana eu já gravo a terceira e a quarta para vocês. Beleza? Só lembrando aí, eu vou reativar o Google Sala de Aula. Daí eu vou pedir que vocês mandem uma foto aí do caderno seus pro Google Sala de Aula. Eu vou reativar ele esse final de semana. Para quem já for fazendo aí, ou quem já fez a primeira e segunda semana, pode mandar pelo WhatsApp, certo? Até eu fazer lá certinho no sala de aula. Beleza? Então vamos lá. Primeira semana aqui, o Brasil no século XIX. Brasil, primeiro reinado, período regencial e as contestações ao poder central. Então aqui, gente, a gente vai falar bastante sobre a independência do Brasil, tá? Especificamente a independência do Brasil e o primeiro governo Dom Pedro I, já com o Brasil independente. Então as habilidades que vocês têm que desenvolver. Discutir a noção e a tutela dos grupos indígenas e a participação dos negros na sociedade brasileira no final do período colonial, identificando permanências na forma de preconceitos, estereótipos e violências sobre a população indígena e negra no Brasil, bem como para as populações quilombolas e indígenas em Minas Gerais e nas Américas. Essa habilidade aqui vai ser mais contemplada no terceiro e na quarta semana, tá? Então que a gente vai falar mais da população negra e tal. Daí a outra habilidade aqui é identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos envolvidos nas disputas políticas durante o primeiro reinado, regência e segundo reinado. Então o foco dessa primeira e segunda semana vai ser esse, tá? Que a gente vai analisar o Brasil independente e tal. E aqui, por último, né, identificar, comparar e analisar a diversidade política, social e regional nas rebeliões dos movimentos contestatórios do poder centralizado, que vai ser abordado também no primeiro e na segunda semana. Então vamos lá. Conteúdos relacionados, primeiro reinado, Constituição de 24, as disputas políticas do primeiro reinado e a crise política e econômica. Interdisciplinaridade e língua portuguesa. Bom, certo, língua portuguesa é porque vocês têm que saber ler os textos, né? Porque não tem nada de língua portuguesa aqui. Então vamos lá. No sentido de que eu estou falando de língua portuguesa, no sentido de gramática ou qualquer outro texto que relacione a literatura, etc. Então vamos lá. Aqui tem um texto, está falando sobre a independência do Brasil aqui, ó, no 7 de setembro de 22. Está falando também sobre a Batalha de Genipapo, que aconteceu após a independência do Brasil lá no Piauí, certo? Que é uma batalha que foi contra o Brasil se tornar independente de Portugal, que foi apoiada por outras províncias também, como Bahia, Maranhão e Pará, beleza? Falando também aqui dos liberais conservadores e tá falando aqui por último, ó, da nomeação de um povo presidente para a província de Pernambuco, realizado pelos liberais. Então aqui tem alguns liberais, né, que participaram da Confederação de Equador, que foi um outro começo de revolta, beleza? Que inclusive terminou nisso aqui, né? No caso, o Frei Caneca foi morto, foi executado. Então vamos lá, vamos para o que interessa aqui. E leia o texto, viu, cambada? Lê o texto, não esquece. Que eu não tô aqui para responder para vocês não, só tô aqui para ajudá-los. Ou para quem já fez para corrigir, né? Para ver se tá tudo certo. Porque se eu fosse corrigir todas as questões de todas as semanas, eu ia ter mais de 300 questões para corrigir, mais de 300 PETs para corrigir toda semana. É muita coisa. Então descreva a Batalha de Genipapo explicando os motivos do conflito. Então vamos lá. Batalha de Genipapo, qual foi o motivo da batalha? O motivo foi ligado à independência do Brasil, certo? Independência do Brasil. Por que, que eles não queriam que o Brasil se tornasse independente? Porque a maior parte dos revoltosos eram portugueses ou pessoas que eram ligadas à servidão pública. Então, eram servidores públicos, certo? Qual que é servidão? Não, servidão, a palavra ficou feia. Servidores. Servidores públicos, certo? Então eram pessoas que
ainda a coroa, o Brasil ainda colônia de Portugal seria uma coisa boa para eles, certo? Então eles se uniram e fizeram uma revolta. Só que essa revolta não deu em muita coisa, eles foram reprimidos, tá? Então basicamente é isso, eles eram contrários que o Brasil se tornasse independente de Portugal porque eles ganhavam de certa forma, de alguma forma, né? Seja pelos empregos, seja pelo Brasil ainda estar vinculado a Portugal, de alguma forma os impostos. Eles, desculpa, eles saíram ganhando. Então, o que foi a Confederação de Equador? Bom, isso aqui, ó, isso aqui já é um pouquinho diferente. Isso aqui é legal até a gente entrar mais sobre o assunto, tipo, compreender melhor. O Brasil era dividido entre liberais e conservadores, certo? Então, os conservadores, vou começar pelos liberais. O que os liberais queriam? Primeira coisa, eles queriam uma república, certo? Eles não queriam o quê? O império. Eles não queriam isso aqui, ó. Eles não queriam o império, beleza? Eles não queriam o império. Então, o que eles queriam? Eles queriam uma república governada, obviamente, por um presidente e que seja eleito pelo voto, certo? Nem que seja um voto indireto. Ah, professor, mas o que é voto indireto? Voto indireto é quando alguns políticos, senadores, por exemplo, votam no presidente, certo? Então não é um voto igual hoje em dia, que todo mundo tem, maiores de 16 anos, obviamente, que tem direito de escolher os candidatos, certo? É um voto assim, vamos supor que só os vereadores da cidade poderiam votar no prefeito, digamos assim. Então era bem mais restrito. Só que naquela época, somente quem votava? Os ricos, certo? Então as pessoas que normalmente eram ligadas a... que eram fazendeiros, na verdade, né? A maior parte eram os fazendeiros, beleza? Então os liberais, eles queriam uma república, que houvesse, obviamente, um presidente e fosse eleito através de um voto, beleza? Esse voto nem que seja indireto, mas que seja através do voto. Já os conservadores... Já os conservadores, o que eles queriam? Eles queriam Dom Pedro no poder, beleza? Então, o Dom Pedro ia dar... Por que eles queriam Dom Pedro no poder? Porque Dom Pedro normalmente era amigo desse pessoal. Então, eles iam tirar algum benefício disso, certo? Então, além de os liberais quererem uma república e tal, eles também estavam pensando em outra coisa. Eles estavam pensando também nisso aqui, ó, que era importante para a época. Fim da escravidão. Só que o fim da escravidão só foi acontecer quando? Em 1888, certo? 13 de maio de 88. Então, os conservadores queriam que Dom Pedro tomasse poder e ficasse lá de boa. Os liberais queriam que ele saísse, certo? Então, o que foi a Confederação de Equador? Foi quando os liberais quiseram dar o quê? Um golpe para tirar quem? Para tirar Dom Pedro. Para tirar Dom Pedro do poder. Beleza? Então, o que acontece? Eles organizaram e acabou que o Frei Caneca, que foi um dos idealizadores do golpe, Caneca, o Frei Caneca, ele foi o quê? Ele foi executado. Então foi uma revolta que começou ali, mas logo foi abafada e um dos líderes foi morto. 3. Qual era o posicionamento da maioria dos portugueses que residiam no Brasil sobre o processo de independência? Bom, obviamente a maior parte dos portugueses, eles queriam o quê? Que o Brasil fosse colônia de Portugal. Então eles não queriam que o Brasil se tornasse o quê? Independente. Por que eles não queriam? Porque normalmente esses portugueses ocupavam o quê? Cargos públicos. Eles iam perder o quê? Perder o emprego. Então as pessoas normalmente não querem perder o emprego e não querem perder a posição que elas se encontram no país. Então essas pessoas normalmente
pensavam que isso ia ser uma coisa muito ruim para elas. E de fato foi, entendeu? Porque muitas tiveram que voltar para Portugal. E elas já não queriam, porque já estavam morando aqui, etc. Beleza? Então essas aqui são as 3 primeiras questões, agora a gente vai partir para a segunda semana. Leia o texto, viu, galera? Não pula o texto, não. Leia o texto. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês é para ajudar vocês a responder. Bom, aí, ó, já que vocês gostam de mandioca, ó, aí essas mandioca, ó. O que foi a Constituição da Mandioca? Então vamos lá, essas mandioca. O que foi a Constituição da Mandioca? Foi o seguinte, em 1824 foi feita uma nova Constituição. E as pessoas que fazem uma... Ah, professor, o que é Constituição? Constituição é o conjunto de leis que regem um país. Por exemplo, a Constituição nossa lá está falando que todos temos direito à propriedade privada. Se a gente tem uma propriedade, ela é nossa, o governo não pode ir lá e tomar. Ele pode comprar, ele pode fazer outras coisas, mas ele não pode tomar de você. É sua. Se você compra um carro, se compra uma casa, etc. Então está na Constituição. Então a Constituição é importantíssima para saber os seus direitos e seus deveres. Então é o conjunto de leis que rege o país. Então na Constituição de 24 foi feita uma constituinte. O que é a constituinte? Eram as pessoas responsáveis por fazer a Constituição, certo? E quem era a pessoa que estava governando o país na época? Era Dom Pedro I. Só que o que ele fez? Quando a Constituinte estava sendo feita, eles separaram os poderes em legislativo, executivo e judiciário. Ah, professor, mas o que isso tem a ver? É o seguinte, eles fazendo isso, dividindo em 3 poderes, você tira o poder de Dom Pedro I. Por quê? Porque daí Dom Pedro I vai fazer a parte ali de gerenciar o país, só que os julgamentos, por exemplo, as pessoas que cometessem crime, ele não poderia interferir. Falar assim, ah não, esse é amigo meu, ele matou, mas ele tipo, tá de boa. Não existe isso. Quando você separa em 3 poderes, cada um é separadinho, cada um é autônomo. Então o Dom Pedro não poderia interferir diretamente nisso. Só que ele viu que essas pessoas que estavam fazendo a Constituição estavam querendo tirar o poder dele por fazer isso. Daí o que ele fez? Ele foi lá e deu um golpe. No dia 12 de novembro de 24, ele deu um golpe. Daí ele falou assim, não, vocês vão colocar aí que eu mando nessa bagaça, filho. Não é assim não que vocês estão pensando. Daí o que ele fez? Ele criou um 4º poder, é o poder moderador. Então esse poder moderador dava o quê? Todo o poder nas mãos dele. Então todo o poder ali está nas mãos dele. Professor, mas já tem os outros 3, como que ia ser? Então, o moderador é o que ia moderar tudo. O que é um moderador na internet? O moderador na internet é aquele que é o dono da página da internet. Então ele que vai mandar e desmandar naquela página. Então o moderador é o que vai meio que administrar os outros poderes. Então por que foi a Constituição da Mandioca? Mandioca porque as pessoas que poderiam participar dessa constituinte, poderiam participar da política na época, eles teriam que ter, se eu não estou enganado, 150 alqueires de farinha de mandioca. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó, achei. Ó. Vou mostrar para vocês aqui no texto. Ó. Vocês depois, se vocês quiserem ler para ver. Ó. Aqui, ó. A Assembleia só contaria com os votos daqueles que possuíssem uma renda anual equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca, certo? Então, que eram os fazendeiros na época, certo? Então eles colocavam essas leis aí para participação somente as pessoas que eram fazendeiros na época, beleza? Então, o que acontece? Deixa eu só voltar aqui. Oh. Esse negócio dá uns problemas de vez em quando. Aí, voltou. Então o que acontece? O poder moderador ia colocar o Dom Pedro numa posição assim, em cima de todos os outros poderes. E para fazer a Constituinte, por que foi chamado Constituição da Mandioca? Porque as pessoas que votavam teriam que comprovar sua produção
agrícola. Certo? Eles tinham que comprovar. Então, comprovar que eles tinham o quê? Dinheiro. Opa. Eu não tenho dinheiro, eu não sei nem escrever. Aí, ó. Eles tinham dinheiro, vocês tinham poder. Beleza? O que foi a noite da agonia? A noite da agonia foi quando o que eu comentei aqui em cima. Foi quando... Deixa eu só dar uma olhada aqui primeiro, pra não falar bobeira. Parlamento ciente, né? Dissolvendo constituinte, isso mesmo. A noite da agonia foi quando Dom Pedro deu esse golpe que eu comentei com vocês na questão anterior. Então o que, que ele fez? Ele pegou, a gente chama que ele dissolveu a Constituição e criou o poder moderador. Então ele foi chamado de Noite da Agonia porque é o seguinte, ele estava fazendo a Constituição. Até então não tinha esse poder moderador aqui, certo? Não tinha isso aqui, ó, o poder na mão dele. Daqui que ele fez? Ele dissolveu, eu escrevi errado aqui, ó, dissolveu a Constituição. Então ele falou assim, ó, nada que vocês escreveram está valendo. Então todo mundo estava escrevendo as leis lá, poder judiciário, executivo. Ele chegou, dissolveu e fez uma nova, só que ele fez sozinho. Então ele fez só para ele e colocou o quarto poder, que é o poder moderador. Beleza? Então essa foi chamada Noite de Agonia. Na Constituição Brasileira de 24 explica qual a função do poder moderador. Então vamos lá. Então agora eu já comentei também essas questões que o PET está elaborando estão muito repetitivas, tá? Tipo, uma que é complementar a outra, mas está bem repetitivo. O poder moderador. Então o poder moderador, qual que é a função dele? Moderar. O que, que é moderar? Você presidir os outros poderes. Professor, o que, que é presidir? Você mandar. Beleza? Então o que, que ele faz? Se eles colocassem algum poder que fosse contra as ideias de Dom Pedro, ele ia lá e cortava, certo? Então ele mandava e desmandava. Então o que, que é o poder moderador? É para dar um poder absoluto, praticamente absoluto, tá? Tinha algumas coisas que ele não conseguia dar a opinião dele não, mas praticamente absoluto ao imperador do Brasil. Beleza? Então depois eu faço com vocês a terceira e a quarta semana. Qualquer dúvida aí, é só mandar uma mensagem e tudo mais, ou mandar mensagem aqui pelo YouTube mesmo, ou pelo WhatsApp, que eu respondo para vocês. Beleza? Então até a próxima aí, boa semana para vocês. Abraço.